Fala pessoal, meu nome é Felipe Barreiros e nesse vídeo nós vamos ver o que é o SQL Server e qual que é o papel dele dentro do SharePoint Server 2013. Eu já abri aqui o Management Studio, que é a ferramenta de gerenciamento do servidor SQL Server. Eu estou na versão 2012, então tenho o SQL Server 2012 rodando com o SharePoint 2013. Ele é responsável pelo banco de dados, ou seja, todas as informações que serão armazenadas e que diferenciam um cliente do outro estarão dentro do SQL Server. Então eu tenho as minhas bases de dados, cada uma das Web Applications tem um banco de dados. Então vou abrir aqui um pouco mais, expandir. E eu tenho o Admin Content, que é responsável por todo o Central Admin. Eu tenho o WSS Content 80, que a gente criou quando nós criamos o Web Application, nós criamos dentro da 80. E tem o SharePoint Config, que é a configuração da farm, ou seja, a configuração de todos os SharePoints que estão envolvidos dentro dessa instalação. Aqui que estão todas as configurações de usuário, as listas, os documentos, as imagens, todos os textos, enfim, tudo que for diferente entre um site e outro, eles estão armazenados aqui. O SQL Server é responsável por armazenar todos esses dados. E um fato curioso é que o SharePoint 2013 só suporta o SQL Server 2008 R2 ou o SQL Server 2012 nas versões 64 bits. Então a gente não pode instalar um Oracle, a gente não pode instalar uma MySQL ou qualquer outro tipo de banco de dados. O SharePoint 2013 ele é necessário que haja uma instalação do SharePoint 2012 ou SharePoint 2008 R2 dentro da máquina, ou dentro da farm. Então a gente tem as tabelas, como você espera, dentro de um banco de dados comum, e eu adoraria também falar muito sobre cada um desses detalhes, porque aqui é onde a gente tem permissões de arquivos, aqui é onde a gente tem o armazenamento das listas que a gente cria dentro do SharePoint. Então, se a gente cria uma lista de documentos, se a gente cria uma lista de nomes, uma lista de endereços, são todas armazenadas dentro de uma tabela dentro do SQL Server. Então, todas essas informações ficam dentro de banco de dados e no momento que o usuário faz a requisição, ela é respondida junto com as informações que estão armazenadas dentro do SQL Server. Já que a gente falou do IS, então como que funciona toda a requisição? O usuário faz requisição ao servidor, que é responsável por responder dentro da porta 80, passa pelo IS, é enviado para o SharePoint conecta ao banco de dados, responde através do IS para o cliente. Então todo esse fluxo ele precisa estar encadeado. Por isso que a gente precisa manter a saúde do SharePoint, a saúde do SQL Server e a saúde do IS em dia. Por isso que cada um desses serviços eles precisam se comunicar muito bem uns com os outros. Então, esse aqui é o SQL Server 2012, ele que é responsável por armazenar todos os dados dos clientes e os dados do Central Admin dentro da instalação do SharePoint. Então, até os próximos vídeos.